O estudo do mês de março fala sobre mulheres que compartilham graça e misericórdia. O estudo da revista Visão Missionária, da página 52, e quem está escrevendo esse estudo é a pastora Liane Nepomuceno. Ela faz parte da equipe pastoral da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Está na nossa revista missionária, é o último estudo desse trimestre, estudo mensal. E esse estudo é especial porque é quando nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher nesse mês de março. E ele fala exatamente para nós, mulheres cristãs em missão, da nossa necessidade de compartilhar a graça e a misericórdia de Deus. Está baseado em Lucas capítulo 8, de 1 a 3. Leiam aí, na sua mensagem. Essas mulheres citadas por Jesus romperam os preconceitos da realidade social em que estavam inseridas. As mulheres, segundo a cultura judaica, não tinham valor nenhum, quase sempre serviam como mercadoria de troca pelos seus pais. Elas serviam para muitas coisas, para unir famílias, para juntar bens, para arrumar um bom casamento, trazer algum dote para a família, não é? O nascimento de uma menina não era nem comemorado como o dos meninos. Poucas mulheres tiveram seus nomes mencionados na Bíblia, a não ser o de algumas profetisas. Jesus veio para mudar a valorização da mulher. Quando ele nasceu de uma mulher e valorizou assim as mulheres daquela época. Nós, perante Deus, aos olhos do Pai, nós somos iguais perante Deus, não temos diferença nenhuma. Como não se envolver com esse mestre que tem no olhar o amor brilhando? Como não podemos nos envolver com esse mestre que curou tantas pessoas, tantas mulheres que foram tocadas pelo mestre? Agora se enchem de força e ousadia para testemunhar, para ajudar a espalhar o amor e a compaixão. Essas mulheres seguiam Jesus, sempre estiveram presentes na vida de Jesus, desde o seu nascimento, quando nasceu de uma mulher, até a sua morte, elas estavam aos pés da cruz. Foram as primeiras a vê-lo após a ressurreição. Quanta valorização para a mulher, né? Haja vista Jesus conversando com a mulher samaritana, como ele quebrou um preconceito muito grande naquela época, não é? E aquela mulher samaritana se tornou um marco na história das mulheres, né? Porque ela era uma mulher totalmente fora dos contextos sociais para a época. Usando o exemplo de coragem, de compaixão e graça daquelas mulheres, vamos analisar alguns motivos que fizeram toda a diferença na vida delas e que fazem também para as nossas vidas. Grande diferença. Nós não somos diferentes, nós somos especiais. Nós não somos iguais a todas, porque nós temos Jesus conosco. Cada mulher cristã em missão é diferente, porque ela tem uma missão especial, que é de transmitir a compaixão e graça e o amor de Jesus que está inserido em nossos corações. Mulheres tementes a Deus. Essa é a primeira característica que o nosso estudo revela. Mateus capítulo 5, versículo 47 diz assim: E se saudade somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então nós somos diferentes, não é isso? Essa era e é uma característica forte daquelas mulheres que perfumavam o ambiente com a graça e a misericórdia. Elas respeitam a Deus e amam o próximo. Assim deve ser a nossa vida, respeitar a Deus e amar o próximo. Com essa atitude, nós mostramos o amor que sentimos pelo nosso Deus. São mulheres que promovem a paz,
e estimulam a harmonia. São essas mulheres, somos nós, que devemos perfumar o lugar que estamos com a paz e estimular a harmonia. Eclesiastes capítulo 5, versículo 7 diz assim: porque na multidão dos sonhos há vaidades e muitas palavras, mas tu teme a Deus. Devemos temer a Deus, demonstrar o nosso amor e a nossa compaixão e promover a paz onde quer que estejamos e estimular a harmonia entre as pessoas. Mulheres com um propósito, essa é outra característica daquelas mulheres. Em Efésios 5,17 nos diz assim: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Todos nós precisamos ter um propósito na nossa vida. Não podemos viver ao léu, com nada, sem propósito, sem objetivo, sem vontade de fazer nada. Nós precisamos ter um propósito na nossa vida, seja qual for. Não existe uma lei, um propósito pré-definido que eu possa falar para vocês, mas vocês precisam ter um propósito na vida. Cada um de nós precisamos ter um propósito. Deus é que vai mostrar o propósito que Ele tem para cada um de nós. É firmar os seus olhos em Deus, para ter a certeza que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não adianta você falar, eu vou fazer um propósito disso, daquilo, não sei o que, ajudar os necessitados, fazer serviço social, demonstrar amor através da ação social. Temos que saber se esse é realmente o propósito de Deus para nós. Em Atos 20, 24 diz assim: mas em nada, fala comigo aí, tá? Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Repita aí, vamos lá. Mas em nada tenho a minha vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Certamente não será fácil seguir os nossos propósitos, porque o inimigo está pronto para nos ajudar. O mundo e as suas ilusões são muito fáceis de seguir e desviar os nossos propósitos. O mundo não está nada fácil para viver, mas estejamos certas, irmãs, que nada deva ser mais precioso para nós do que procurar viver no centro da vontade de Deus. Nada deve ser mais precioso do que estar no centro da vontade de Deus. Mas como vou saber que esse é o propósito de Deus para mim? Se você procurar ler, meditar na palavra, e Deus vai te mostrar o que Ele quer que você faça exatamente. O outro item que nos chama a atenção são mulheres que possuem gratidão no coração. Aquelas mulheres que seguiam a Jesus eram gratas a Ele porque receberam um bem muito precioso. A gratidão era característica daquelas mulheres que seguiam a Jesus. Elas foram tocadas pela misericórdia de Jesus. Seguiam a Jesus por gratidão e aprendiam a cada dia a viver com Jesus, com o próprio Mestre, a partilhar o que receberam, fazendo o bem. Muito, muito bom, irmãs, né? E quando não recebemos aquilo que chamamos de bem para nós? Né? Quando, com essa pandemia, tantas mortes, né? Tantos familiares nossos têm ido, tantas pessoas amigas, conhecidas, não é? E como se manter grata a Deus por tudo isso que aconteceu e que acontece e que vai acontecer? É o propósito de Deus. É difícil? É terrível.
você perder um parente seu, um familiar seu, pela Covid. É uma coisa terrível, porque nós perdemos um familiar, ele sai da nossa casa andando e nunca mais nós vemos, porque eles são sepultados sem que possamos nem olhar para o rosto dele. Não podemos visitá-lo no hospital, não podemos ir lá dar palavras de conforto. É uma angústia da qual eu ainda não me recuperei. De nunca poder ter ido lá no hospital naqueles 45 dias que a minha irmã ficou internada, e não poder nem um dia ir lá, segurar na mão dela e orar pessoalmente, e ouvir ela ouvir a minha voz. Nunca mais eu vi minha irmã, porque ela saiu de casa, né, andando, mal, mas andando, e nunca mais nós não a vimos. Isso deixa uma tristeza muito grande no nosso coração. E eu sei que muitas irmãs estão passando por isso, de não poder velar os seus mortos, de não poder nem sepultar os seus mortos, nem no cemitério pude ir, porque era grupo de risco. Então imagine, irmãs, também fazer o que no cemitério, se o caixão é lacrado e não pode nem chegar perto. Então é uma situação muito difícil para todos nós. Como ser gratos a Deus por tudo isso? É uma situação difícil, mas nós precisamos dar graças a Deus por todas as coisas que Ele nos faz. É muito difícil ser gratos a Deus quando nem tudo está bom, mas na dor e na tristeza precisamos ser gratos a Deus em tudo. O nosso propósito seja um propósito de gratidão, ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. O que parece mal para nós, certamente é um bem que Deus está fazendo para nós. Não sabemos como, não entendemos, somos humanos, sofremos, mas Deus sabe todas as coisas, não é, irmãs? Então vamos estabelecer um propósito de gratidão na nossa vida. Todos os dias agradecemos a Deus porque estamos vivos. Em João capítulo 11, versículo 41, Jesus deu um belo exemplo, um lindo exemplo, né? João capítulo 13, João capítulo 11, versículo 41, quando Jesus diz assim: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ora, Jesus era o próprio Deus. E quando ele foi retirar a pedra no túmulo de Lázaro, ele agradeceu a Deus, porque Deus tinha ouvido ele e ressuscitou a Lázaro. Então, é um belo exemplo, de que devemos sempre ser gratos a Deus. Jesus não precisava agradecer a Deus. Jesus era o próprio Deus. Jesus não precisava agradecer ao Pai porque tinha ouvido, porque o Pai sempre ouve o Filho. Mas Jesus, perante aquela multidão, ele parou para nos dar o exemplo, de gratidão, sermos sempre gratos. Você sabia que o miolo do girassol adulto chega a ter 850 sementes? E que dessas sementes, 850, 3/4, digamos, 500 sementes podem gerar 500 pés de girassol. Eu estou lendo na revista, no comentário. Então, irmãs, pensam bem, um girassol só, uma flor só, pode ter até 850 sementes. É uma flor grande, né? Uma flor bem grande. Assim somos nós, irmãs. Nós não sabemos o alcance das nossas ações. Imagine uma única flor de girassol fazer 500 pés. Que faça só 100, não é? Ou que faça só 10. Já é muito, não é? Uma flor só gerar mais 10 flores, mais 100 flores. Aqui, como nos diz a nossa revista, temos que dar crédito a ela, até 500 pés de girassol. Irmãs, assim somos nós. Nós não sabemos o alcance das nossas ações. Nós não sabemos até onde vai o alcance das nossas palavras, o alcance daquilo que temos feito. E nós precisamos ter esse desafio na nossa vida e prestar muita atenção
porque nós não sabemos até onde vai o alcance das nossas ações. Você já deve ter ouvido aquela ilustração do pastor, né? Que a mulher chegou lá no gabinete do pastor querendo pedir perdão. Isso é uma ilustração, não sei se é verdade, não sei, mas eu li, pedindo perdão porque ela havia falado mal dele. Ela havia falado muito mal do pastor. E o pastor falou com ela: irmã, eu a perdoo, perante Deus está perdoada. Mas agora a irmã vai lá e cata 2 sacos de pena de galinha, penas, muitas penas, enche 2 sacos de penas. E ela foi lá e trouxe aqueles 2 sacos, né? Não são pesados, pena é leve mesmo. Levou para o pastor e falou: agora, irmão, sobe lá no terraço da igreja e jogue essas penas no vento. E a mulher assim fez, jogou as penas para o vento e o vento carregou, espalhou todas. E ela voltou e falou: pastor, e agora o que eu faço? Ele vai lá e tapa as penas. Aquela mulher disse: pastor, impossível. Eu não sei onde elas foram parar, elas se espalharam pelo vento. E ele disse: assim são as nossas palavras. O mal que falamos, o mal que espalhamos, não tem retorno. Eu te perdoo, mas o que foi feito está feito. E assim, né, deixa uma bela e dura, né, explanação para nós, porque nós não sabemos o alcance das nossas ações. Se forem boas, estarão espalhadas pelo mundo todo. E se forem maus, não é? Temos muito cuidado com as nossas ações e reações. Em Mateus capítulo 13, versículo 38, ele nos diz assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Nós temos esse desafio de sermos desafiadas a crescer no meio do joio. Irmãs, está muito difícil vivermos hoje, né? As pessoas não têm mais esperança, não tem graça, não recebem mais, não acreditam mais na misericórdia de Deus. Todos falam de política, de preço, de falta de dinheiro, de fechamento de tudo, e parece que morreu a esperança no coração das pessoas. Mas nós temos que compartilhar a graça e a compaixão do nosso Deus, porque nós somos testemunhos da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. E nós temos a promessa de Deus em nós. E Deus lá na Bíblia nos diz que nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Creamos que Deus está conosco. E também lá naquele salmo maravilhoso que muitos usam, né, como um amuleto para as suas vidas, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Mas vamos confiar. Vamos ser mensageiras da graça e do poder de Deus, da esperança e da misericórdia que Deus tem para nós. E vamos clamar pela misericórdia de Deus para as nossas vidas e descobrir qual é o propósito que temos para esse tempo de pandemia, de espalhar o bem. Que Deus nos abençoe e nos ajude. E até o próximo estudo. Em nome de Jesus. Vem aí a nossa semana de oração para missões mundiais.